Fala galera, estamos de volta aqui, acabados, abatidos pelo Covid. Então, depois de 12 dias aqui praticamente de cama, com um comprometimento significativo do pulmão, mas a gente está voltando agora a reativar o canal aí, numa ideia esse ano de fazer, já que as aulas estão voltando parcialmente presenciais, um material complementar para os alunos do terceirão das nossas aulas. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula sobre introdução à química orgânica, alguns conceitos importantes, desculpa, que a gente trabalhou em sala de aula, mas para você poder ter um material complementar e aprofundar e tirar 100% das suas dúvidas com relação ao assunto química orgânica, que na nossa frente é Química C. Fechou? Então tem algumas figuras ilustres aqui da química que contribuíram então para o desenvolvimento da criação desse conceito de química orgânica. Vou começar aqui em cima, ó, com Bergman. Lá em cima, Bergman. Número 1. Tá? A gente já havia comentado em sala de aula qual a contribuição do Bergman. Então, o Bergman, número 1, vai ser o cara que vai criar o conceito ou difundir o conceito de dividir a química em duas vertentes. Uma química em que eu trabalho com os produtos obtidos a partir do reino mineral, a partir dos seres não vivos, que é a chamada química inorgânica, e uma outra vertente da química, que é aquela química que eu vou obter os produtos, ou conseguir os produtos, a partir de seres vivos, que é a chamada química orgânica. Então essa é onde o surgimento da divisão entre química orgânica e inorgânica. Inorgânica, produtos obtidos a partir do reino mineral. Química orgânica, produtos obtidos a partir de seres vivos. Tá? Nessa época entra a figurinha número 2 aqui, ó, figurinha número 2, que é o chamado Berzelius. É do Berzelius a chamada teoria da força vital, uma teoria sem fundamentação lógica nos dias de hoje, mas que na época serviu muito, que justificava que apenas os seres vivos possuíam uma energia própria, uma fonte própria, que permitia que eles fossem os produtores de compostos orgânicos. Ou seja, as células, os seres vivos, eram os seres capazes de produzir compostos orgânicos. Tá? Essa teoria da força vital ela foi derrubada com a nossa terceira figura importante aqui, tá? Friedrich Euler, ok? Um alemão, Friedrich Euler, que vai fazer a famosa síntese da ureia, na qual ele aquece o cianato de amônio, que é um sal inorgânico, e a partir do aquecimento desse sal inorgânico, ele consegue a ureia, que é um composto encontrado na urina dos seres vivos, então classificada pela teoria de Bergman como sendo um composto orgânico. Fechou? Então, esses são nomes importantes aqui no histórico da química orgânica. Eu tenho Bergman dividindo orgânico de inorgânico. Eu tenho, na época em que ele fez essa divisão, prevalecia uma teoria chamada teoria da força vital, proposta por Berzelius. Essa teoria foi sepultada, foi extinta a partir do momento em que um alemão chamado Euler conseguiu sintetizar um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Uma quarta pessoa importantíssima aqui, Antoine Lavoisier, tá? Considerado o pai da química moderna. Uma mente muito à frente do seu tempo, todo mundo sabe da sua história, tinha ligação com a monarquia francesa, e em virtude da Revolução Francesa foi decapitado, bastante controversa a sua história, de apropriação às vezes um pouco de conhecimento intelectual de outros cientistas, mas reconhecidamente um desculpa, dos maiores químicos de toda a história da humanidade. Alguns livros trazem ele como o identificador dos chamados elementos organógenos. Não é consenso, não são todos os livros, mas deve ser verdade juntando a personalidade do Lavoisier, a sua importância para a química e as suas práticas laboratoriais. A gente vai falar agora dos chamados elementos organógenos.
Qual que é a característica de um composto orgânico? Ele tem que ser obrigatoriamente vir de um ser vivo? Isso era válido na época de Bergman, embasado na teoria de Berzelius. Mas o Wöhler mostrou que isso aí não é válido. Então, não é obrigatoriamente a necessidade de ser obtido a partir de um ser vivo a característica de um composto orgânico. O Lavoisier percebeu que os compostos orgânicos são formados predominantemente por 4 elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A gente tem a tabela periódica nossa completinha hoje com 118 elementos químicos, do 1 ao 118. Desses 118 vai interessar para a gente em química orgânica principalmente e apenas 4 deles: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses elementos, que são os elementos que formam os compostos orgânicos, são então chamados de organógenos. Na Bíblia, Gênesis é a formação. Então, esses compostos que formam os compostos orgânicos são elementos chamados organógenos. Então, olha só, é nessa salada de fruta que está sendo construído o conceito de química orgânica. Mas o que é química orgânica? Qual é o conceito atual de química orgânica? Vamos aos elementos organógenos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns colocam Chomsky, ainda coloca o enxofre e o fósforo. Não, mas os compostos orgânicos são formados predominantemente por esses 4 elementos químicos. Vamos fazer uma ressalva aqui. Nem todo tem oxigênio, nem todo tem nitrogênio. Quase todo tem hidrogênio. O que todos os elementos orgânicos vão apresentar, obrigatoriamente, é o átomo de carbono. Então, a característica que todo composto orgânico sempre vai apresentar é o fato de ter na sua constituição átomos de carbono, geralmente complementando a cadeia com átomos de hidrogênio, que é o segundo elemento mais abundante dentro da química orgânica. Então, o conceito de orgânico começou como organismo vivo, organismo orgânico. Esse conceito foi sepultado quando o Wöhler conseguiu produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, a chamada síntese da ureia. E aí Lavoisier me apresentou que os compostos que ele pesquisou, que eram orgânicos segundo aquele conceito antigo, eles eram formados predominantemente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Mais tarde se percebeu que o único elemento obrigatório em todo composto orgânico vai ser o carbono. Então, química orgânica é uma divisão da química que vai estudar os compostos formados e obtidos a partir do carbono. Lembra que, por exemplo, CO2, gás carbônico, monóxido de carbono, ácido cianídrico, ácido carbônico, carbonato de cálcio, CaCO3, tem carbono, tem carbono, tem carbono, tem carbono, tem carbono. Mas não são pertencentes à química orgânica. Vamos ver depois que as características desses compostos, elas são próximas dos compostos inorgânicos. Isso é uma próxima aula. Diferença característica entre um composto orgânico e um inorgânico. Então, todo composto orgânico tem carbono, mas não obrigatoriamente todo composto que tem carbono vai pertencer à química orgânica. Tranquilo? E aí, o que esse carbono tem de importante? Então, vou fazer aqui, deixa eu botar aqui uma corzinha bem aberta. Aqui, eu vou ter aqui um diagrama de energia, um diagrama eletrônico. Olha lá, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Lembra? Diagrama eletrônico de Linus Pauling? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Então, aqui eu tenho os subníveis S, aqui eu tenho os subníveis P, aqui eu tenho o subnível D e teria o subnível F. Se eu pegar a tabela periódica, eu tenho o carbono, que vai ser o meu átomo principal da química orgânica. Ele vai ter número de massa 12, tá? Lembrando que eu tenho um isótopo radioativo, que é o carbono 14, né? Mas a gente é constituído principalmente por carbonos de isótopo 12. E o número atômico dele é 6. Ou seja, o carbono é formado por 6 prótons e no seu estado fundamental, ele vai ter que ter 6 elétrons. Tranquilo?
Vamos distribuir esses 6 elétrons do carbono? Olha lá, ó. Vamos lá então, ó. Um primeiro aqui, spin mais 1/2, spin menos 1/2. 2 elétrons. Vamos lá. 3, 4, 5. Opa! Qual é a regra que eu vou usar para distribuir? Regra de Hahn. O que eu vou fazer? Eu vou ocupar os orbitais que estão livres, né? Então ali, ó. Pronto. Percebe aqui eu tenho então o quê? Eu vou ter 1s2, 2s2, 2p2. Tranquilo? Esse é o estado fundamental do carbono. Se você perceber o negócio aqui, ó, esse elétron aqui, que está emparelhado com o seu vizinho, ele está na camada, no subnível 2s. E a diferença energética entre o 2p é muito pequenininha, então ele vai optar, olha só, ele vai optar, vou apagar aqui, ó. Ele que estava aqui no 2s2, ele vai ocupar uma caminha vazia que tem para cá, tá vendo? Então ele vai preferir ficar sozinho ali, ocupando uma cama, um orbital disponível, do que ter que ficar emparelhado com outro elétron. Então eu vou ter essa excitação de um elétron do 2s pulando para o 2p. Então eu vou ter agora aqui uma hibridização, eu vou ter um rearranjo eletrônico do subnível S com o subnível P, originando subníveis SP3, SP2 ou SP. Se você perceber aqui, eu vou novamente apagar aqui. Ó, vou fazer distribuição fundamental do carbono. Pergunto para vocês, quantos elétrons estão desemparelhados? Ademir, falta entrar um elétron aqui e falta um elétron aqui. Um no PX e um no PY. Tá? Quando esse elétron aqui ele é excitado e salta para cá, olha lá. Quando o elétron, o carbono, encontra-se no seu estado excitado, o que acontece agora? Eu vou precisar colocar mais um aqui. E o que acabou faltando aqui? Então agora ele está precisando fazer 4 ligações e não 2, como no estado fundamental. Então, isso é uma característica importante do carbono. Tá? No seu estado fundamental, ali, paradinho, sem nada, ele ficaria um S2, 2S2, 2P2. E aí, então, faltariam 2 elétrons para serem emparelhados. Então, o carbono, teoricamente, faria apenas 2 ligações. Mas como o elétron excitado do 2s ele salta para o 2p, eu acabo abrindo mais 2 possibilidades de emparelhamento, de fazer uma ligação. E aí eu tenho o chamado carbono excitado, que vai ser uma das principais características do carbono, que é a sua tetracovalência. O carbono ele vai sempre fazer 4 ligações, por aquela hibridização do subnível S com o subnível P. Entenderam? Então, olha só, eu vou fazer aqui, ó, carbono, 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 que é o principal da química orgânica. Então, você vai lá e você vai fazer assim, ó, você vai fazer 4 ligações simples. Ele está fazendo 4 ligações. Ele pode fazer também 2 ligações simples e uma ligação dupla, 4 tracinhos também. Ou ele pode fazer 2 duplas ou uma simples e uma tripla, tá? Olha lá. Tá vendo aqui? Essas, pessoal, são as 4 maneiras que o carbono tem de fazer 4 ligações. E por que ele faz 4 ligações? Porque aquele elétronzinho do 2s pulou para o 2p. E aí ele abriu mais possibilidade de fazer ligação. Aí eu chamo esse primeiro carbono que faz 4 ligações simples, ó, 4 ligações simples, de sp3. Ele está hibridizando aquele Szinho com os 3p. Esse que faz 2 simples e uma dupla é o sp2. Esse que faz 2 duplas ou uma tripla e uma simples é o carbono sp. Tá? Então, essa é uma propriedade importantíssima do carbono, a sua capacidade de fazer 4 ligações, ou seja, de ser tetracovalente. Lembra um negocinho importante, quais são os 4 elementos mais importantes em química orgânica? Chon. Lembrando que o carbono faz sempre 4 ligações, o hidrogênio faz uma, o oxigênio faz 2 e o nitrogênio faz 3. Chon 4, 1, 2, 3.
você acaba de revisar por enquanto o que tem de mais importante em química orgânica. Os 4 elementos mais importantes são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O carbono faz sempre 4 ligações tetracovalentes. O hidrogênio faz uma, monovalente. O oxigênio faz 2, bivalente. O nitrogênio faz 3, trivalente. Desses 4, o único que não pode faltar em química orgânica é o carbono. Mas nem sempre o fato de ter carbono vai transformar o composto em um composto orgânico. Tranquilo? E uma coisa importantíssima em química orgânica é o encadeamento. Tá? Então, olha só. Vou fazer aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, dupla, O, H. Essa eu considero como sendo a propriedade mais importante do carbono. O que torna a química orgânica tão grande, o que torna a química orgânica tão especial, o que torna a química orgânica tão apaixonante em relação à química inorgânica, não que a inorgânica não seja, mas essa capacidade que o carbono tem de ligar-se a outros átomos de carbono. Então vocês estão diante aqui de uma cadeia de carbonos. Eu tenho então, carbono número 1, 2, 3, 4 e 5. Se você olhar, o carbono número 5 fez 1, 2, 3, 4 ligações. O 4 fez 1, 2, 3, 4 ligações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O oxigênio fez 2. O oxigênio fez 2. Cada hidrogênio fez 1. Ou seja, eu tenho aqui uma cadeia de carbonos. Eu tenho uma sequência de carbonos ligados entre si. E isso, o carbono pode fazer ligando 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300 mil átomos de carbono. Então, isso torna a química orgânica uma química muito grande, com uma variedade muito grande de compostos, porque o carbono tem essa capacidade de ligar-se entre si, formando as chamadas cadeias carbônicas. Vamos fazer um exercício básico, bem simplesinho, para a gente só fixar isso aí. Olha lá, exercício 1.03. Considerando as propriedades do carbono, e a gente viu duas aqui, né, que é a tetracovalência, que é o fato de ele fazer sempre 4 tracinhos, 4 ligações, assinale a alternativa que representa a fórmula incorreta. Eu vou para a letra A. Olha lá, H2C. Deixa eu botar aqui, peraí. Olha lá, H2C. Então, você vai fazer assim, você vai colocar o C e você vai colocar o hidrogênio, só faz ligação simples. Então, você vai fazer assim, tá vendo? H2C. Depois vem uma ligação dupla. Aí você vai ali e faz uma dupla. Depois vem um carbono. Aí você vai lá e bota um carbono. Vem outra dupla, vem um carbono, vem uma tripla, vem um C e vem um H. Pergunto para vocês, pessoal, essa fórmula está correta? Isso é uma cadeia carbônica? É, Ademir, isso é uma cadeia carbônica. Os carbonos estão ligados entre si. Ela está correta, essa cadeia? Todos os carbonos são tetracovalentes? Olha para lá, vou fazer aqui, carbono número 1. Quantas ligações esse carbono fez? Ademir, ele fez uma ligação simples com hidrogênio, outra ligação simples com hidrogênio e uma dupla com o carbono. Então, esse carbono número 1 fez 4 ligações. Fechou, tetracovalente. O carbono número 2, Ademir, ele fez uma dupla com um carbono e uma dupla com outro. Dupla de um lado, dupla do outro. Esse carbono também fez 4 ligações. Olha o carbono número 3. Tem quantas ligações aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Esse carbono número 3 está fazendo 5 ligações. Isso aqui é possível? Não. O carbono não pode fazer 1, não pode fazer 2, não pode fazer 3, não pode fazer 5. Ele tem que fazer quanto? 4 ligações. Isso eu chamo de tetracovalência do carbono, porque ele faz aquele processo que eu chamei de hibridização, ou seja, daquela alteração da distribuição eletrônica do elétron excitado do 2s que pula para o 2p. Tá? Então, essa primeira molécula
você marca que ela está incorreta. Por quê? Porque o carbono, um dos seus carbonos, ultrapassou a tetracovalência. Se você perceber a letra B, esse é tetracovalente, tetracovalente. Aqui o nitrogênio fez 3 ligações. A gente sabe que o nitrogênio é trivalente. Aqui eu tenho um álcool, está correto. Aqui eu tenho um alceno, aqui eu tenho um ácido carboxílico. Tá? Então, pessoal, são os conceitos básicos de química orgânica para a gente fazer o material complementar. Fechou? Ó, beijo para vocês, bom estar retornando para o canal, bom estar retornando com as aulas complementares. Até semana que vem com mais uma aula. Beijão no coração, até a próxima. Fui!